eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glórias ao Senhor. Se ali na porta tivesse 30 Naja da Índia em pé, esperando a gente, quem ia sair ali? Quem? Se alguém falasse que problema mental, né? Em sã consciência, não vai sair, ainda mais dá para ver lá fora, ia ver ela bem em pé esperando, não ia sair. E agora eu tinha o conhecimento dela lá fora. Agora eu tenho o conhecimento de alguém que matou a serpente, para ela nunca mais me picar e eu não morrer mais, viver a vida de quem matou ela. Amém? Quem crê em mim, como diz a Escritura, a serpente não pega mais. Amém? Então, mas está bem explicado o Senhor Jesus, o Espírito Santo revelando para nós que Jesus que disse isso. Quem crê em mim, como diz a Bíblia, isso vai acontecer. Amém? Graças a Deus. Então, tem que estar de acordo com a Bíblia. E a palavra do Senhor nos revela profecias. Começa de Gênesis 3,15, que a semente da mulher ia esmagar, a semente da mulher ia esmagar Satanás, ia pisar na cabeça dele. Já falando de Jesus. E a gente vai ver nos evangelhos o Senhor Jesus falando, como está escrito. É o Senhor Jesus falando como foi dito. E a gente vai ver os apóstolos toda hora falando, como está escrito. Então a Bíblia toda fala de uma pessoa, Jesus. Jesus. É por isso que toda hora é repetido, e o próprio Senhor Jesus fala, que estava escrito, se vocês fossem de Abraão, se vocês conhecessem Moisés, fossem de Abraão, vocês acreditariam, porque de mim, Moisés escreveu. Moisés falou de mim, está falando com os judeus. E Mateus, então, que era judeu, toda hora ele vai falar isso no Evangelho de Mateus, para levar eles a acreditarem que estava tudo se cumprindo em Jesus. Amém? E todas que tinham que se cumprir, já se cumpriram, está se cumprindo agora, e vai se cumprir as outras, sem falha nenhuma. E de nenhum outro líder espiritual, impossível. Uma profecia de que alguém ia morrer, ia ressuscitar e não ia ser visto mais. Não tem essa profecia de ninguém. E quem profetizasse estava com problema mental, mas com Jesus aconteceu. Amém? E a Bíblia diz que ele subiu como renovo, perante Deus, como renovo, na visão de Deus crescendo, na visão dos homens não, desprezado, indigno, ninguém dava nada, como uma terra seca sem vida, vai vir por que sem vida? Maria e José, por isso que eles falaram, a gente conhece a família dele, que mentira, terra seca, mas não era. Amém? E o Antigo Testamento
eu aprendi que ele foi concluído 400 anos antes do nascimento de Jesus. Já falava de Jesus e tudo aconteceu sem ele ter nascido. Tudo já tinha sido falado sem ele ter nascido. E aí eu aprendi também que do hebraico para o grego, a tradução, foi 150 anos antes do nascimento de Jesus. E depois começou a acontecer tudo que as profecias se cumprindo. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome é esse Jesus que a igreja está fundamentada. Amém? Então, é através do sangue dele. Através do sangue. Lê o Salmo 69. Isso aqui é o sofrimento de Davi, mas já apontando para o Messias. Olha o versículo 4. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. São muitos também? São muitos. Será que é muitos mesmo? Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que me procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então restituir o que não furtei. Amém, irmão? Davi, no momento de perseguição, de calúnia, de que estavam maltratando ele deu o que ele não roubou para trazer paz no ambiente. Ele não roubou, mas restituiu para estabelecer paz naquele momento. E é verdade. Agora, isso aqui está falando de Jesus. Jesus sem pecado, inocente, restituiu a vida eterna para nós, deu sem ter culpa de nada, através do sangue. Amém? Esse desprezado, isso aqui é para nós conhecermos mais o Senhor. O Senhor quem? O Senhor Jesus. Em Romanos 3, vamos ler a Bíblia, que a Bíblia acabou de me falar que só se eu conhecer mesmo Jesus, se eu não for para a Bíblia, eu estou morto. Louvado seja Deus. No 21:3, capítulo 3, assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Todo Moisés falou dele, todos os profetas falaram dele. Amém? Se Moisés, antes de nascer, como é que Moisés vai ficar falando de alguém que ele nunca viu? Mas foi falando. Então vem de quem essa inspiração? Como pode? Mas a Bíblia diz que ele falou da lei e os profetas. Os 5 primeiros livros falam de Jesus e Moisés que escreveu. Depois os profetas também. Amém? Tendo testemunho, glória a Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, da vida, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, o perdão que há em Cristo Jesus, ao qual Jesus, Deus, propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, amém? Sob a paciência de Deus, não decidiu jogar a gente no inferno, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, agora, amém? Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus,
vai vendo quantas vezes é repetido isso. Fé em Jesus, fé em Jesus, fé no Senhor Jesus. Jesus, amém? Jesus. Eu só estou falando isso aqui por causa da fé em Jesus. Todos os salvos vão morar com Jesus, vão morar com Deus por causa de Jesus. Amém? Onde está logo a jactância, o orgulho? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Amém? A fé exclui o orgulho. Não pode. A fé em Jesus, Jesus quando entra pela fé, é excluído o orgulho. Amém? E ele é o exemplo máximo de humildade. O inocente não se defendeu, culpado de nada, não houve engano em sua boca, 100% inocente, foi caladinho como se fosse um malfeitor mesmo, não se defendeu um minuto. Se ele alegasse a inocência dele, indo para a cruz, nós não estaríamos aqui. Ele não se defendeu porque estava profetizado lá em Isaías, que ele não viu, lá está profetizado, e como ovelha muda, indo ao mata, não abriu a boca. Olha Isaías falando o que ia acontecer. E aconteceu. E o ser humano, irmão? O miserável, o odioso, você, eu, que não aceita ser culpado de nada e sendo, sempre se defendendo, culpados querendo declarar que é inocente. Pare se você ainda vive assim, sempre justificando e não aceitando que é culpado. Amém? É para parar para pensar. Se ele não se defendeu, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, obediente às profecias. Ele tinha que obedecer a algo que foi escrito lá atrás, ele obedeceu piamente. Amém? Então preste atenção nisso, o que foi escrito lá, como eu devo andar agora aqui com Cristo, tem que acontecer. A mesma coisa, porque está profetizado como eu iria viver com o Salvador. Tem que acontecer na minha vida e na tua. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Amém? A lei de que nós somos perdoados pela fé em Jesus. Amém? Pela fé nós trazemos outro ser para nossas vidas. Pela fé vem outra pessoa para nos dominarmos. Pela fé vem uma pessoa poderosa para morar dentro de nós. E é pela fé nele que as profecias se cumprem em minha vida. É pela fé que o consolo se torna uma realidade. A vida em abundância se torna uma realidade por causa da presença da da segunda pessoa da Trindade. É pela fé, e pela fé, existe pela fé em Jesus, tem a promessa do Santo Espírito. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E ele estava falando isso do Espírito Santo que ainda não tinha sido dado. Pela fé em Jesus, eu recebo o Espírito Santo. Não é a evidência de falar em línguas,
É pela fé em Jesus eu sou selado com o Espírito Santo. Porque pela fé em Jesus, como diz as Escrituras, o Espírito Santo me sela, vem morar dentro de mim. Amém? O resto é orgulho, o resto é mentira, o resto é espírito maligno falando. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Amém? Estarei, então não precisa multidão. Não precisa. Tem que estar, porque se é 2 ou mais é reunião dos irmãos. Mas ele está presente, aí é uma presença especial para edificar, para fortalecer. Mas ela é individual. Onde o meu servo estiver, eu estarei também. Então é individual também, para ele estar sempre presente. Onde eu estiver, estará ele também. Onde eu estou, ele está também. É uma união eterna, contínua, perpétua. Não tem fim. Não é de vez em quando, só para falar que tem conhecimento dele. É para viver o que ele deu. Que a graça seja com todos aqueles que amam o Senhor Jesus, sinceramente. Então ele fez uma obra para nós amá-lo. E quem não ama é o maldito, que a Bíblia diz. E toda a fé é em Jesus. Ele que tem que dominar a reunião. Ele que tem que dominar a nossa vida. Não é que vai acontecer pela fé nele, já aconteceu. Em 1 João, capítulo 2, 23 ao 26. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Amém? Ninguém, quem não tem cabelo, quando sai, as pessoas veem o quê? Que ele não tem o quê? A pessoa muito cabeluda, quando sai, todos vão falar que ele é o quê? Ué, como é que pode ser diferente? A pessoa que não tem cabelo, como é que ela vai, todo mundo vai olhar, pô, cabeludo, não tem como, amém? Ou eu, não é. Quem sai e diz que tem fé no Filho, quando vai agir, o Filho aparece. Você quer confessar? Quem tem o Filho fala como o Filho falou, decide como o Filho decidiu, está testemunhando que tem o Filho, porque quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E quando eu tenho o Filho, e está sendo revelado a isso, eu creio nele, como diz a Escritura. Se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. Está tudo escrito. Então a fé em Jesus me leva a viver assim. E eu sinto esse poder sobre-humano dentro da alma. Porque, continuando, estas coisas, capítulo 2, 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Então aquilo que está sendo injetado dentro da minha alma tem que ser revelado, e eu não posso revelar que não está aqui. Está aqui, tem que ser revelado. Porque senão eu estou negando o Filho. Se eu negar o Filho, eu também não tenho Pai. Se eu não tenho Pai, eu também não tenho o Santo Espírito. E revela que eu sou condenado, que eu estou condenado e vou para o inferno. Essa é a verdade da Bíblia. Amém? E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então a vida eterna, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. O assunto tem que ser o assunto da vida eterna, porque sois edificados casa espiritual, para a morada de Deus no Espírito, para oferecer sacrifícios espirituais. A nossa vida é um sacrifício todo dia, um sacrifício espiritual.
Amém? E é esse sacrifício que agrada a Deus, que vai me julgar naquele último dia. E está chegando. Dá uma olhada. Dá uma olhada. As coisas, a cegueira espiritual não enxerga que estamos caminhando para o fim. A luz espiritual me faz contemplar a destruição de tudo. E está chegando. Por isso que a Bíblia diz, 2000 anos atrás, escreveu: se vocês sabem, pela fé eu sei, que vai acontecer todas essas coisas, Espírito Santo inspirando o apóstolo Pedro. Se vocês sabem que tudo isso está para acontecer, tudo ser destruído, como vocês têm que ser. Está escrito. Tem que ser o que a Bíblia diz que eu tenho que ser. O trato com tudo, um trato santo. E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro vai se preocupar e fala assim, tomara que não cumpra uma profecia em vocês, que vocês não deram ouvido, ignoraram, e a destruição, o inferno chegou até vocês. Tomara que essa profecia não caia sobre vocês. Tem essa profecia também em Atos. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Jesus, o centro da vida do cristão. Jesus governa com poder e glória a vida de todo aquele que crê. Por isso que eles não ligaram para morrer, não ligaram. Perderam suas vidas nesse mundo. E só viveram assim porque escutaram a palavra da verdade. As profecias têm que ser cumpridas na minha vida e na vida de todos. E onde não há essa verdade, existe a mentira, existe a mistura. Ninguém vai se fortalecer na mentira. Ninguém vai se fortalecer no engano. Ninguém vai, porque nenhuma mentira vem da verdade. É o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, injeta a vida eterna na alma. Mas eu tenho que acreditar que aconteceu tudo aquilo com ele para me salvar, porque eu precisava. Onde está o orgulho? Não pode, não tem espaço, porque nenhuma carne se justificará diante dele. Todos pecaram, todos miseráveis e todos destituídos da glória de Deus. Nem povo nós éramos, ele decidiu. Os judeus não aceitavam o que era para nós, amém? Os judeus não aceitavam. Aí o apóstolo Paulo, que era judeu e perseguido, também não aceitava, agora inspirado pelo Espírito Santo, dominado por Jesus, aí ele respondeu, não é, o Deus também não é dos gentios, e ele, certamente é deles também. Mudou a mente. Então eles lá, não, todo mundo tinha por indigno, desprezado pelos homens, nenhuma aparência na sua formosura, não tinha nada para que nós o desejássemos, não tinha nada. Então hoje, vários lugares reunidos estão com o mesmo pensamento, não tem motivo nenhum para Jesus dominar aqui, não tem motivo nenhum, não tem nada de verdade nisso, estão fazendo o que aconteceu, o pensamento deles. Mas a Bíblia diz, mas não é verdade, ele levou sobre si os nossos pecados, sem ele não podemos agradar a Deus em nada, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a solução, a resposta para a humanidade em trevas. Não é verdade, sem ele não podemos agradar a Deus em nada. Não dá, ele não abriu a boca, e agora o servo faz a mesma coisa, imita quem confessa. O Espírito que eu estou enviando da parte do Pai testificará de mim. Aí ele disse outra verdade espetacular: vocês também testificarão de mim. Por quê? Esse Espírito vem morar dentro, agora eu tenho como testificar dele. De quem? De Jesus. Esses homens não viram nada, mas inspirados só falaram de Jesus, apontando para o Messias, o Salvador. Amém? Agora já foi tudo revelado, eu já sei tudo que aconteceu. Se eles falaram, já é tudo para nós. Essa voz veio do alto, não foi para mim não, mas foi por amor de vós. E está vindo essas palavras por amor de nós todos. Mas eu tenho que me render a esse Senhor.
Amém? Ele afirmou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vocês são a casa espiritual, o fundamento sou eu. Fundamento é Jesus, fundamento Jesus, o Espírito Santo agindo, casa espiritual, onde a vida espiritual é que vai se manifestar. Uma vida que não tem aqui nessa terra, amém? Amém ou não amém? E toda essa fé, e tudo por causa dessa fé maravilhosa em Jesus, como diz as Escrituras, e o fim, o grande propósito da vossa fé é a salvação das vossas almas, que estão esquecendo. A Bíblia fala que o fim da fé é salvar minha alma, a qual o Espírito Santo também revelou. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E também deixou escrito, existe uma maneira de limpar cada dia a tua alma, limpar cada dia a tua alma. Como, Senhor? Em obediência à minha verdade. É na obediência à minha verdade que eu vou te limpando por dentro. Se eu vou me limpando por dentro, a cada dia eu pareço mais com Jesus. Amém? Essa é isso, é crer em Jesus, como diz as Escrituras. E nós temos que se encaixar aí. Por isso que está escrito, ó, tu vai fazendo assim, só tem uma mensagem na Bíblia, só conta uma mensagem na Bíblia: Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E Jesus, voltando-se para aqueles que creram nele, disse: se vocês permanecerem na minha palavra, não falou na palavra na palavra de ninguém, dos especialistas, não falou dos especialistas que a gente conhece, não falou, se vocês permanecerem em minhas palavras, na dele, se permanecer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Toda a profecia, promessa da Bíblia se concretiza. Por isso que a Bíblia não tem problema nenhum em falar assim, ó, não sejam vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no espírito, por causa da obra que ele fez na cruz do Calvário. Amém, irmão? Tudo está assim para nós. Quem crê em mim, como diz, as verdades sendo manifestadas, me revela se eu estou crendo em Jesus, como diz a Bíblia. Amém? Tem uma frase que alguém disse que está na Bíblia, só tem sentido porque está na Bíblia. O teu cotidiano, aquilo que tu faz constantemente, revela quem tu é. A boca fala, a inclinação para a carne, a inclinação para o espírito. A inclinação para o espírito não é de acordo com a minha justiça, não. A inclinação para o espírito, aí fala vida e paz, todo mundo pega. A inclinação para o espírito é esses versículos que é vida e ressurreição, me dominar o dia todo. Isso é inclinação para o Espírito, porque os filhos são influenciados pelo Espírito, e com isso eu revelo se eu creio em Jesus, como diz as Escrituras. Por isso que o culto, para mim, é sempre de libertação, e com isso eu sei se eu vou para o céu ou estou indo para o inferno, porque o que está em jogo é a salvação da nossa alma. Por isso que não dá para ver vida espiritual em quase ninguém. Em quase ninguém. A porcentagem é mínima, porque não crê em Jesus, como diz a Bíblia. Eu quero afirmar para os irmãos que aqui a maioria ainda não crê em Jesus, como diz a Bíblia. Como eu estudando essa palavra, eu vi o quanto eu preciso mais dele. Se você não consegue enxergar isso, tu está pior do que tu pensa. Como tem espaço aqui dentro, eu vi como eu ainda estou pequeno diante dessa grandiosidade. Eu preciso demais dele. Demais, todo dia. E essa mensagem é para vocês também. E para quem vai escutar. Se você não sente isso na tua alma, essa necessidade dele, desse jeito, ainda está muito mal.
Ele prometeu, se tu crê em mim, como eu me revelo, uma nova vida toma o teu ser. E eu não dou ela pela metade, faltando, eu dou em abundância, para ser vista por todos. Amém, irmão? Tudo se cumpriu lá, está se cumprindo agora, e tem uma vida eterna para a gente morar eternamente com o Senhor, e pode ser hoje. Que a gente venha enxergar. Ele está dando essa luz para a gente enxergar a realidade nossa, a realidade dele, a realidade desse mundo em trevas que só piora a violência em todos os lugares, em cada palavra, cada malícia, egoísmo, individualidade, mentira, organizações criminosas, está tudo piorando. Mas o que tem um povo na terra que, segundo a Bíblia, vai melhorando. Subindo como um renovo perante Ele. Para o mundo rejeitado, odiado, desprezado, indigno, para Ele como renovo, que veio de terra seca. Maria, José, nenhum militar, nada disso, terra seca, é isso que quer dizer, mas foi subindo como renovo, onde ninguém dava nada, para Deus é a pedra principal da esquina. E assim e é a igreja, e vós também, como pedras vivas, morta não, sois edificados, casa espiritual. Para que essa mensagem? Para os componentes dessa construção, a fundação, começar a se reerguer nesse fundamento. E ele não aceita nada dessa terra, é a vida dele crescendo em nós. Isso se concretiza, e eu quero ver em nome do Senhor Jesus. E ele também, ele está falando que ele quer dar isso mais para nós. Quando eu estudei essa mensagem, eu fiquei assim, eu tenho que estudar mais, eu tenho que buscar mais, como eu preciso mais. Ele falando no meu ouvido, tu tem que me buscar mais, vem mais para cá. Ele falando comigo, por isso que eu estou falando isso, como eu preciso. Eu tenho mais espaço, eu falei, demais, que seja esse o sentimento em nome de, desejai, aí está na Bíblia que eu estou falando, desejai ardentemente esse leite espiritual como criança renascida. Está na Bíblia. Então isso é gerado dentro de nós. Que seja em nome do Senhor Jesus. Não venhamos a ignorar essa mensagem em nome de Jesus. É a salvação da nossa alma. Tudo vai ficar aí. Tudo. Os céus é todo o prazer do sexo, o prazer de gastar dinheiro, de comprar coisa, tudo vai acabar e está acabando. Amém? Tudo. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Está ruim? Amém? Que essa, como raiz, indigno, mas como raiz, que ela se entranhe dentro de nós cada vez mais e faça a obra dela, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.